Olá, hoje a gente vai conversar sobre 1 Crônicas, capítulo 16. O momento é especial. A Arca da Aliança de Deus finalmente chega a Jerusalém. Davi preparou uma tenda para ela. Imagina a cena. Muita celebração, pessoal oferecendo sacrifícios, ofertas queimadas, ofertas de comunhão. Um clima de festa mesmo. E tem mais. Depois dos sacrifícios, Davi abençoa todo mundo ali em nome do Senhor. E não para por aí, ele distribui comida para geral. Cada homem, cada mulher israelita ganhou pão, um bolo de tâmaras e um de passas. Bem generoso, né? Sim, um sinal claro de festa e partilha. Um momento de unidade total ali. Exato. Mas, bom, vamos analisar o que vem depois. Davi não fica só na festa. Ele organiza a coisa. Ele monta um serviço religioso permanente ali, diante da arca. Chama os levitas, né? Aquela tribo responsável pelas coisas sagradas. E define funções bem específicas, uns para ministrar, outros para fazer pedidos a Deus, para agradecer, para louvar. É bem estruturado. Sim, Tinha o Asaf, que era o chefe, tocando os símbolos, sabe? E outros levitas com liras, harpas. uma música bem elaborada. E ainda os sacerdotes Benaia e Jaziel tocando trombetas sem parar. Era tipo uma orquestra sagrada funcionando ali. Olha, o que é fascinante aqui é justamente isso que você descreveu. A organização formal do louvor. Davi pega aquele momento de alegria espontânea e transforma numa prática diária, estruturada, bem no coração da capital. Isso marca uma nova fase, sabe? A relação de Israel com Deus ganha um centro de adoração mais formalizado ali em Jerusalém. Entendi. E essa nova fase começa com música, né? Foi nesse dia que Davi pediu para Asaf e o pessoal dele cantarem um salmo de ação de graças pela primeira vez. Exatamente, um marco. E que salmo? Ele tem uns pontos bem fortes. Primeiro, o chamado para a galera dar graças, invocar o nome do Senhor, e olha que interessante, para divulgar os feitos de Deus entre as nações. Não era só para eles. Isso é importante. E também para lembrar sempre das maravilhas, dos milagres, dos julgamentos de Deus. Pois é, essa parte da memória é crucial. O Salmo reforça a aliança eterna, né? Aquela feita com Abraão, Isaac, Jacó e Israel. E a promessa da terra de Canaã. No mundo cheio de outros povos, outros deuses, que o Salmo chama de ídolos, né? E lembrar da própria história, da aliança, era fundamental. Para fortalecer a fé, a identidade deles, imagino. Exato, para se firmarem como povo escolhido perante os outros. E o Salmo destaca muito a soberania de Deus sobre esses ídolos. O Senhor reina, diz lá. É poderoso. E o louvor no Salmo não fica só nos humanos, né? Ele chama a criação inteira para participar. Céus, terra, mar, os campos, as árvores, todo mundo celebrando. Uma visão bem ampla do louvor, cósmica mesmo. E tudo isso leva àquele verso central. Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que frase, hein? Fundamental. Um resumo da fé deles. E a reação do povo foi imediata, né? Todos responderam com amém e louvado seja o Senhor. Entraram no clima. Certo, mas essa organização toda ficou só ali em Jerusalém, com a arca, ou teve mais coisa? Ótima pergunta. Davi foi bem pragmático. Ele criou uma estrutura dupla. Então, enquanto Asaf e a turma dele ministravam todo dia diante da arca em Jerusalém, Certo. os sacerdotes Zadok e outros sacerdotes continuavam com os sacrifícios regulares lá em Gibeão, onde ainda estava o tabernáculo antigo, seguindo a lei de Moisés. Ah, então eram dois polos de adoração funcionando ao mesmo tempo. Exatamente. E em Gibeão também tinha música. Davi colocou Emã e Jedutum lá também, com instrumentos para louvar a Deus. Mostra um cuidado dele em centralizar a adoração em Jerusalém com a arca, mas sem abandonar a tradição que já existia. Foi bem pensado. Entendi. Uma logística complexa, mas que fazia sentido para aquele momento. E aí, depois desse dia super intenso de organização, celebração, música, o capítulo fecha de um jeito mais calmo. O povo todo volta para casa e o próprio Davi vai para a casa dele para abençoar a família. Fecha o ciclo do dia. Pois é. E sabe, pensando em
tudo isso na forma meticulosa como Davi organizou o louvor, essa ênfase toda na memória coletiva dentro do culto, fico pensando como será que esses dois elementos, a adoração estruturada e essa prática de sempre relembrar a história sagrada, como eles podem ter influenciado ou talvez ainda influenciem a maneira como as comunidades de fé expressam sua identidade e vivem sua espiritualidade ao longo do tempo. É algo para a gente refletir, né?